Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Gigante da Colina, a primeira edição dessa quinta-feira. Vamos falar aqui sobre reforços, trazer muitas novidades aí sobre negociações envolvendo o nosso Vasco da Gama. Tem jogador que confirmou aí que está negociando e que quer voltar para o Vasco da Gama. Teve jogador do Internacional oferecido ontem. Você já viu aí tudo também no título, na capa do vídeo, mas vamos aqui destrinchar mais sobre esses assuntos, beleza? O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, conto com o seu like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Beleza? Vai rodar a vinheta agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e vamos direto sem enrolação para falar dos assuntos do vídeo de hoje. Primeiro comentando um pouquinho ainda sobre a partida de ontem, né? O Vasco finalmente venceu o seu primeiro jogo na temporada de 2021, 3-1 sobre o Macaé, gols de Marquinhos Gabriel, Gabriel Peck e Matias Galarza, um golaço, aliás, do paraguaio Matias Galarza, um chutaço de fora da área, né, para fazer o seu primeiro gol na sua carreira profissional, seu primeiro gol na equipe profissional do Vasco da Gama, e foi um baita de um cartão de visitas, né, do Matias Galarza, um golaço. 3-1, uma vitória importante para dar confiança para esse time do Vasco, que não tinha vencido nenhuma partida ainda, né? Tudo bem, a gente sabe que o Macaé é um time muito fraco, talvez ali o pior elenco do Campeonato Carioca, mas o Vasco precisava de uma vitória e ontem fez uma boa partida. Importante ressaltar mais uma vez a fragilidade do Macaé, mas o Vasco dominou o jogo, o Vasco criou muitas oportunidades, o Vasco poderia ter feito um placar até mais elástico contra a equipe de Macaé, mas venceu por 3-1 e agora na próxima rodada enfrenta o Madureira no estádio de Los Lários em Xerém. Isso porque a partir de sexta-feira a cidade do Rio de Janeiro entra ali com medidas de restrição, né? O prefeito da cidade decretou ali algumas restrições e dentro dessas restrições estão partidas de futebol. Não pode ter partida de futebol na cidade do Rio de Janeiro, então essa partida vai acontecer em Xerém, que é na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, para quem não conhece. Vasco e Madureira no estádio de Xerém, em Los Lários. A continuação aí do Campeonato Carioca, o Vasco tentando buscar sua segunda vitória consecutiva, e ali o Madureira neste momento é o quarto colocado, né? Caso o Vasco vença, o Vasco encosta no Madureira e entra de vez na briga pela classificação para as semifinais. E uma curiosidade sobre o Matias Galarza, que fez o golaço ontem, né, o terceiro gol do Vasco, aos 19 anos e no terceiro jogo profissional com a camisa do Vasco da Gama, o paraguaio Matias Galarza já tem mais gols pelo Cruz Maltino do que o compatriota Júlio dos Santos, que chegou no Vasco como artilheiro, né, em 2015, mas acabou não fazendo nenhum gol, apesar de ter atuado em 94 partidas com a camisa do Vasco. E no século XXI, Matias Galarza é o primeiro paraguaio a fazer um gol com a camisa do Vasco. Os compatriotas Pedro Vera, Milton Benítez, Irrazábal, Aranda, Júlio dos Santos e Cáceres passaram em branco. Não fizeram gol com a camisa do Vasco. O paraguaio Matias Galarza quebra esse tabu e marca aí um gol paraguaio com a camisa do Vasco da Gama. Bom, mudando o assunto agora, vamos falar de reforços, né? Contratações. O Vasco ainda precisa de contratação. Não pode achar que porque ganhou do Macaé que tá tudo bem, que esse time aí já é o suficiente para voltar para a primeira divisão. Longe disso, o time ainda está em formação e precisa aí de muitos reforços para a gente ter uma temporada um pouquinho mais tranquila. E um jogador que foi oferecido ontem foi o volante Rodrigo Lindoso, vice-campeão brasileiro pelo Internacional, um jogador que aqui no Rio de Janeiro tem passagens pelo Botafogo, pelo Madureira também, e foi mais um nome, né, oferecido ao Vasco. O Alexandre Pássaro mesmo disse que praticamente todos os dias jogadores são oferecidos, e Rodrigo Lindoso teria sido mais um desses nomes aí oferecidos ao Vasco, e o nome de início
teria agradado a diretoria cruzmaltina, mas não é uma negociação também tão fácil assim, né? O Rodrigo Lindoso tem mercado, inclusive, para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O volante tem contrato com o Internacional até o final deste ano e, segundo o empresário do jogador, Renato Costa, ainda não existe nenhum tipo de conversa entre o Vasco e o Internacional. Mas o nome foi ventilado ontem, né? Muita gente falou sobre a possibilidade do Rodrigo Lindoso vestir a camisa do Vasco nessa temporada. Vamos ver se a negociação avança ou não. Neste momento, está aí mais no campo da especulação, podemos dizer assim, mas seria um baita de um reforço o Rodrigo Lindoso. Eu acho que para jogar uma Série B, então, ele que foi bem até no Internacional, né? Depois perdeu espaço, mas acho que seria um bom nome aí para reforçar o Vasco da Gama. Por outro lado, uma negociação que esquentou bastante foi a de Leandro de Sábato, o volante que jogou no Vasco na temporada de 2018, depois foi negociado para o futebol japonês e agora está retornando, né, para o futebol sul-americano. No vídeo de ontem, eu até disse que o de Sábato tinha sido oferecido ao Vasco da Gama e existia a possibilidade de ele voltar a vestir a camisa do Vasco. Hoje temos a atualização sobre isso, porque ontem à noite o de Sábato mesmo falou sobre esse assunto, né, e confirmou que o Vasco realmente abriu conversas com Leandro de Sábato para tratar do seu possível retorno, né? O de Sábato no momento tem 30 anos e está sem clube desde que deixou o Cerezo Osaka do Japão. O volante, inclusive, além de confirmar as conversas com o Vasco, ressaltou ali o carinho que tem pelo clube, pelo torcedor do Vasco, enfim. Abre aspas aqui para Leandro de Sábato, confira o que disse o argentino. Até o momento, só estamos conversando. Eu sempre tive interesse de voltar ao Vasco. É um clube que gosto muito e tenho muito carinho pela torcida, foi o que disse Leandro de Sábato em entrevista ao Lucas Pedrosa, jornalista da Band. Então, tem conversa acontecendo, Vasco e de Sábato estão conversando realmente e o jogador pode pintar aí como reforço do Vasco e ele mesmo aí já disse que quer muito voltar, né? Então, parece que essa negociação realmente está esquentando e a gente pode ter novidades nos próximos dias sobre Leandro de Sábato. Bom, e para finalizar o vídeo, vamos falar de uma negociação que deve ter aqui um desfecho positivo e um anúncio no dia de hoje. O atacante Léo Jabá, nos últimos 2 dias, a gente já vem falando aí sobre o Léo Jabá, já está tudo certo entre o Vasco, o jogador, o PAOK, falta realmente o anúncio oficial de Léo Jabá, que deve acontecer ainda hoje. O jogador deve ser anunciado aí como reforço do Vasco da Gama. Ontem mesmo ele fez uma postagem no Twitter que está aparecendo aí para você, dizendo que em breve teremos novidades, né? E esse em breve realmente deve ser hoje. O jogador deve ser aí anunciado nas redes sociais como reforço do Vasco da Gama. Lembrando que Léo Jabá, que foi uma contratação lá do PAOK, a mais cara da história do clube grego, teve uma lesão ali em 2019, ficou um tempo sem jogar, está agora retornando, né, às atividades. É um jogador que surgiu como promessa no Corinthians, um atacante rápido, de velocidade, ainda muito jovem e que pode agregar nesse time aí do Vasco da Gama. Nessa negociação, o Vasco não vai pagar praticamente nada pelo jogador, o PAOK vai pagar praticamente todo o salário e o Vasco vai ficar com pequenos custos nessa negociação do Léo Jabá. Então, a expectativa é que ainda hoje Léo Jabá seja anunciado aí como reforço do Vasco da Gama e o torcedor está ansioso por anúncio de reforços, né? Desde aí daquela leva com Marquinhos, Gabriel, Zeca e Hernando, o Vasco não anunciou mais ninguém. Hoje pode ser o dia, finalmente podemos ter aí reforço sendo anunciado. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, aí eu conto com o seu like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Mais tarde eu estou de volta para a gente conversar mais sobre o nosso gigante da colina. Tô indo nessa, um grande abraço, fui!